Eu vou bater um papinho sobre a crise no casamento. Eu tenho um livro escrito sobre isso, chama-se Minhas Razões, Tuas Razões, a origem do desamor. Qual é a minha ideia no livro? Eu acho que não tem coisa no mundo que tenha mais chance de dar certo do que o casamento. Por quê? Porque quando a gente se une, a gente tem uma emoção intensa. E o que a gente produz é a coisa mais amada do mundo, que é filho. Então tem tudo para dar certo. Não conheço nada que esteja dando mais errado do que casamento, certo? Esse livro é As Origens do Desamor. O que faz com que o desamor se introduza no casamento? Eu lembro que a primeira teoria que eu levantei, para mim, era evidentemente a água benta. Um jovem casal estava se dando bem, etc. Resolvia casar, benzia a aliança, dava um azar, começava a encrenca. Eu digo, a coisa é água benta. Depois, com a modernidade, os casais começaram a se unir sem água benta, continuou dando crise, eu reparei que não era aquilo, certo? A segunda teoria que eu levantei foi a da... Não levantei, me falaram que rotina destruía o casamento. Eu olhei, espera um pouquinho. Não dá para viver sem rotina. Eu sou a favor da rotina. Veja, um casal que tenha 2 filhos e que resolva não ter rotina, eu não sei como é que eles vão fazer para inventar uma semana, vai enlouquecer. Um casal com 2 filhos precisa de logística. Sério, é uma coisa... A rotina é fundamental no relacionamento. A rotina é fundamental na profissão. Não é a rotina que acaba com o amor. Quando o amor acaba, a rotina fica insuportável. Aí eu dei um terceiro passo, baseado num filme que eu assisti. O filme do Bergman. Cenas de um casamento burguês. É em episódios. O primeiro episódio tem um nome interessante. Chama-se De Como Jogar o Tapete Embaixo da Poeira. Ja, men desto bättre. Alltså, frågan är, hur skulle ni vilja beskriva er själva i några få ord? En opassande grad. Jag menar, trygghet, ordning, trevnad, lojalitet. Ja, det är nästan oanständigt lyckligt där. Ja. Det är klart vi har våra motsättningar, precis som andra människor, men i stort sett så kommer vi överens. Men grälar ni alltid? Jodå, Marianne grälar. Johan har så svårt för att bli arg, så jag kommer av mig. Det låter ju underbart, tycker jag. Va? Alltihop. Ja, det var någon som sa senast igår kväll det att själva problemlösheten, det är också ett svårt problem. E era uma história assim, era um médico sueco que estava sendo entrevistado, era aniversário do casamento dele, ele está dando uma entrevista, e quando o repórter se retira, ele abre um champanhe, brinda com a esposa, e começa um papo, ele começa a falar sobre a vida sexual deles. Não estava muito boa, e ela desvia o assunto. Aí ele insiste, tenta falar do assunto, ela desvia. Na terceira vez que ele insiste, ela engrossa, ele... Acaba o episódio. No episódio seguinte, ele tem um amante. Någonting. Vad är det? Tala om vad det är. Jag har gått och blivit kär, förstår du. Ja, det är oerhört löjligt. Kanske är det alldeles åt helvete. Antagligen är det åt helvete. Jag träffade henne i juni under kongressen. Hon var tolk och sekreterare. Uma menina bem jovem. Ele estava tendo um caso com uma mulher mais jovem. E aí eu entendi o nome do episódio, né? Por que chamava De Como Jogar a Poeira Embaixo do Tapete. E aí ficou a minha grande teoria. Opa, o que causa o desamor é a poeira embaixo do tapete, certo? É a falta de diálogo.
Eu lembro que, nessa época, eu comecei a receitar diálogos para os casais profissionalmente. Eu tenho certeza que eu atrapalhei a vida de todo mundo, porque todo mundo chegava com um problema no consultório e saía com 2. Chegava com o problema e saía com a minha receita, que se eles soubessem dialogar, eles nem tinham ido lá. Então eu parei de receitar e comecei a fazer terapia de casal, que é um jeito de fazer os 2 dialogarem. É baseado num princípio muito simples. É assim: se eu estou errado, amigo fala para mim, inimigo fala de mim, e o resto é resto, certo? O problema é aprender a ouvir o que o outro diz como depoimento e não como acusação. E isto basicamente é diálogo. Na empresa vai chamar feedback, certo? Eu comecei a trabalhar o diálogo, aprender a ouvir o que o outro diz como depoimento e não como acusação, e mais tarde dar depoimento e não fazer acusação. Foi um trabalho que deu certo, eu fiquei muito contente. Eu estava bem contente com isso quando eu percebi que tinha alguma coisa a mais. Então eu cheguei no conceito de simbiose. E aí eu acho que eu bati na introdução do desamor no casamento. Simbiose é um termo roubado da biologia. Simbiose quer dizer vida junto. É assim, são 2 animais diferentes, 2 vegetais diferentes, que formam um terceiro. Cada um deles perde a identidade. Pega uma alga, um fungo e dá um líquen, que não é mais nem alga nem fungo, é um terceiro elemento constituído dos 2. Eu comecei a trabalhar o conceito de simbiose, porque eu percebi que as escolhas afetivas são complementares. Olha, todo caso é individual, não tem 2 casos iguais em medicina, mas tem 2 grandes times. Tem 2 grandes times. Eu vou começar a montar a imagem, porque montando imagem a gente entende melhor. Para montar a imagem eu vou sempre precisar de voluntário. Então vem cá, voluntário 1, voluntário 1, vem cá. Legal? O que é? Fica um de frente para o outro. O que é o ser humano? O ser humano é um conflito entre as emoções e as normas. Eu quero fazer uma coisa que eu acho que não devo, eu quero fazer uma coisa que inconscientemente eu condeno. Vou dar só um exemplinho para entender o que é consciente e inconsciente, não vou entrar por aí. Eu tenho uma norma que diz não roubar. Inconscientemente eu aprendi que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Tá certo? É uma norma em todo mundo já ouviu falar dessa norma. Aí eu passo a vida inteira trabalhando, nunca roubo e jogo dinheiro fora, porque eu quero entrar no reino do céu. Deu para entender como é que é o ser humano? Um conflito entre impulso e norma. Ele conhece um outro ser humano, que é um conflito entre aqui. Então nós temos aqui 2 seres humanos, certo? O impulso em contato com a norma. Não, você vai conhecer. O impulso em contato com a norma. Ficou claro? Todo desajuste é individual. Não tem 2 histórias iguais em medicina. Mas tem 2 grandes times. Tem o grande time do indivíduo que hipertrofia o impulso e deixa a norma subdesenvolvida. As cigarras. Ela tem norma, mas a norma é bem atrofiada. Você vai sentar no chão. E está simbolizada, então, uma cigarra. É um indivíduo que o impulso manda na norma. Ele pensou, fala. Não é verdade? Ele é espontâneo. Ele é criativo. É a cigarra. Não dá para explicar mais. Não precisa explicar mais, certo? Que conhece um indivíduo que tem muito mais norma do que impulso, e você vai sentar no chão. Certo? O que vai acontecer com essas 2 pessoas? Vão se apaixonar. E vão viver a vida toda juntos. O que eles não sabem é que vão viver a vida toda juntos. Por quê? Porque ele passa a viver nela
o que ele tem reprimido nele. E ela passa a viver nele o que ela tem reprimido nela. Então, você é o engenheiro. Você reprime as próprias emoções. E você conhece uma pessoa que é emoção pura. É uma paixão. Não é verdade? E você que não tem o mínimo controle, certo? Você é só emoção. Conhece um controlador, sabe aquele cara metódico, tem caderneta de poupança, com pouco dinheiro ele tem lucro, é pontual, faz tudo correto. Vocês se apaixonam e se casam. Casam, daí a algum tempo, você que se alegrava porque dizia um pedaço teu nele, vai ver que o que você vive nele é o que você condena em você. Você daqui a pouco tempo vai condenar nele. E vice-versa. Ele vive em você um pedaço que ele condena nele. Ele vai condenar em você. Então, toda aquela alegria de você viver a vida nele e ele viver o controle em você, muda. Você passa a ser o pentelho e ele passa a ser a piranha. Dá para entender? O teu sonho é que ele, pelo menos, tenha emprego. É verdade. Deixe de ser alcoólatra, não é verdade? E, pelo amor de Deus, para de pegar no meu pé, sua pentelha. Agora tem um negócio dramático. Eles vão se odiar, mas eles não podem se separar. Por quê? Porque se separar, vai perder um pedaço dele que vive no outro. Tem até música para isso, ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim. Aquela música dá dor no estômago, porque ele é muito pesado. Então veja que encrenca, eu não posso me afastar de mim, que o outro leva embora. Eu não aguento mais viver com o outro que representa o que eu tenho reprimido em mim. Esta coisa chama simbiose. Eu lembro no início da profissão, eu não entrei muito nisso não, mas eu via muito colega que tentava quebrar esse vínculo. O que é uma coisa extremamente dolorosa, porque eu perco um pedaço de mim, e inútil. Inútil. Por quê? Porque se eles continuam desse jeito, a primeira piranha que o engenheirão conhecer, ela vai se apaixonar de novo. Primeiro pentelho que a piranha conhecer, vai se apaixonar de novo. É doloroso e inútil. Então, o que a gente tenta fazer num processo terapêutico? Ajudá-la a ficar de pé. Ajudá-la a ficar de pé. E aí nós temos duas pessoas inteiras que vão continuar convivendo ou não. Então, a tal terapia de casal que eu falei, amigo fala para mim, não é para consertar casamento, não. É para abreviar o período de autoconhecimento. A grande vantagem da terapia de casal é que o cidadão leva junto o fiscal de blefe. Então, abrevia muito o tempo em que o terapeuta terá a oportunidade de apresentá-lo para ele mesmo. Ficou claro isso? Agora, o que nós queremos falar aqui é sobre crise. Uma coisa, eu gosto muito de chamar a atenção disso. Vínculo simbiótico é um vínculo patológico, quando ele é completamente simbiótico. Eu lembro que no princípio eu não falava isso, e eu acho ruim hoje em dia. Vínculo simbiótico é uma coisa normal num determinado nível. Presta o braço para mim, certo? Nós temos uma vida em comum, ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida. Este pedaço em comum é simbiótico, certo? Quer dizer, eu sou um cara mais ligado ao racional, mas eu tenho um bom contato com as minhas emoções. Claro que o meu vínculo é com alguém que é mais ligado às emoções, embora tenha um pedaço racional. O apelido da minha mulher é buscar pé sem vareta. Sabe como é que é?
que é quem me dá. Tem uma noite, tem uma festa. Eu não quero ir. Não, é meu briga aí. E quando a gente saiu, eu me diverti mais do que ela. Pô, a gente ia voltar mais vezes, sabe como é que é? É um pedaço simbiótico do vínculo. O que é ruim é isto. Certo? E olhem, isto é um pedaço de um samba. Eu só vou se você for. Sabe como é que chama esse samba? Fim de caso. Tá claro? Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado, de fazer versos, de viver sempre abraçados, naquela base do só vou se você for. Vínculo simbiótico é destrutivo. Quando é que começa a acontecer crise? É quando um deles começa a tirar o braço. Tá claro? Então acho que deu para explicar casamento. O casamento normal, que tem um pedaço simbiótico, o casamento patológico, que é totalmente simbiótico. Porque eu vou montar uma outra figura. Vocês podem sentar, obrigado, viu? Que existe um equilíbrio no vínculo simbiótico. Certo? Como é que é esse equilíbrio? Como é que eu vou conseguir? Uma pessoa que é só cigarra está desequilibrada. Uma pessoa que é só formiga está desequilibrada. Como é que eu consigo montar uma unidade equilibrada com duas pessoas desequilibradas? Você dá as mãos para mim? Junta o pé. Desequilibra. Cai para trás. Eu caio para trás. Pode cair mais. Pronto, montamos uma unidade equilibrada. Aí vem a crise. Ela começa a ficar em pé. Ela começa a melhorar. Ou eu me mexo ou fratura nada. Entende? Quer dizer, não tem jeito. No que ela entra em crise, a grande tentação que eu tenho é fazer com que ela volte à posição anterior para manter o meu desequilíbrio. E é isso que as pessoas pensam que é ajudar o outro na crise. Fazer com que ele volte àquela posição anterior. Ser companheiro em tempo de crise eu não digo patrocinar porque precisa muito peito para fazer isso, mas pelo menos estar ao lado do outro, incentivando para que ele desestruture, reestruture, para a ideia caminhar, para nós termos uma outra crise mais tarde. Só que, se o outro entra em crise, e eu sou ineficiente em mantê-lo desequilibrado, necessariamente eu vou entrar em crise também. Só que volta a ideia inicial. Para mim, crise é saudável. É sinal de que a gente está vivo. Quem não está crise, quem não tem crise, está morto. Tudo bem? Então a gente vê nos consultórios, uma grande quantidade de mulheres e uma pequena quantidade de homens, o que leva a um amadurecimento, a um autoconhecimento das mulheres cada vez maior, elas indo cada vez mais à luta, enfrentando cada vez mais seus conflitos, e os homens se encapsulando cada vez mais, e vai ficando difícil encontrar o companheiro na época de crise. Então eu queria que o senhor pudesse dar uma palavra a respeito disso, que talvez nos animasse. E talvez o quê? Que talvez nos animasse. Eu acho que a coisa é mais ampla do que você está falando. Eu acho que tem uma profunda diferença na atuação da mulher para o homem. Por exemplo, deu crise no casamento. E a mulher entrou em crise e resolveu que aquilo acabou. Ela acaba o casamento.
Deu crise no casamento, o homem não acaba o casamento. Ele precisa arranjar outra, para então... O homem é que nem Tarzan, não larga o cipó se não tiver o cipó na mão. Não tem chance. Na terapia, eu sempre achei que era um pouco de preconceito masculino. E eu hoje acho que é medo. Eu acho a mulher muito mais corajosa do que o homem. Para mim isso é muito claro. Bom, ela tem mais peito, né? Então, é de uma coragem que não tem tamanho. Mas está diminuindo isto. Então, se é para animar, anime-se. Está diminuindo isto, sim. Está diminuindo muito. O preconceito contra a psicoterapia nos homens está diminuindo bastante. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da sua prática profissional como psicoterapeuta de casais. Gostaria que o senhor falasse do famoso triângulo amoroso que se estabelece do tratamento de um casal. Como que o senhor lida com essa situação? E eu gostaria até que o senhor ilustrasse com exemplos da sua atividade profissional. Eu tenho uma visão de terapia de casal. Eu vou ter que falar um pouquinho, mas não tem importância. Eu tenho uma visão de terapia de casal. Eu não faço terapia para resolver casamento. Não. Veja, o que é terapia? É um processo de autoconhecimento. A pessoa vai porque ela tem na sombra alguma coisa que ela condena e ela não sabe o que é. Em geral é normal. A gente condena coisas normais. Isso para mim é que é neurose. Ele tem na sombra alguma coisa que ele não sabe o que é. Ele me procura. Eu também não sei o que ele tem. Isso é uma coisa que eu levei tempo para aprender. Hein? Antes eu achava que eu sabia o que meu paciente sentia. Eu dizia que era uma barbaridade, você tem medo, você tem complexo de Édipo, barbaridade. Hoje em dia, eu sei que eu não sei o que ele sente, é uma desvantagem. Mas eu sei como ele age. Então, o que eu faço na terapia? Eu espelho para ele como ele age, para que ele acesse o que ele sente. É isso que eu faço, certo? Eu espelho para ele como ele age, porque isso eu vejo, para que ele descubra o que ele sente. Isso eu não sei o que é, certo? A terapia é um processo assim mesmo. Eu levanto hipóteses, basicamente. O que é uma hipótese? Hipótese é um chute, certo? Eu chuto há 46 anos. Eu estou com pontaria no chute, mas continua sendo chute, não é verdade. Se o chute, se a hipótese bate com o que o paciente está sentindo, faz sentido, ele cresce em autoconhecimento. O que eu acho de terapia de casal? Terapia de casal, eu pego um atalho. Por quê? Porque não tem ninguém mais que conheça mais o marido que a esposa e vice-versa. Certo? Se eles aprenderem a ouvir o que o outro diz como depoimento e não como acusação, eu peguei um atalho. Eles levaram na terapia o que eu chamo de fiscal de blefe. Certo? Então, eu economizo tempo. Terapia de casal é uma terapia focal breve. Focal, terapia porque eu mexo com valores. Focal, porque eu só falo do casamento. Não vou ver a história pregressa de nenhum dos dois. Breve, porque eu faço um contrato. 3 meses de terapia, uma sessão por semana. 12 sessões. Pode refazer uma vez. Não há 24 sessões é o máximo, 6 meses. Não resolveu, para. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu marco 1h30 de sessão e não marco nada na meia hora seguinte, porque às vezes não dá para parar com 1h30 e eu tenho um colchão ali, tá? Terapia tem um exemplo prático, é clássico. Né? Quem marca a hora é a mulher, sempre. O marido não queria ir de jeito... Psiquiatra. Esse cara ganha dinheiro conversando e você acredita, não é verdade? Ah, a mulher, não, meu amor, uma última chance, vamos lá. E chegam os dois. Então eu pergunto para ela, né? Ele está emburrado. Pois não, o que traz vocês aqui? Ela começa a falar. E ela fala, e ela conta, e ela se emociona. E eu olho para a cara dele e ele não está ouvindo uma palavra do que ela está dizendo.
Ele está querendo saber como é que ele vai mostrar para o pentelho, que ele não queria nem conhecer, como é que aquela doida acabou com a vida dele. Ponto, certo? Tem uma hora que ela se emociona, tal, eu pergunto para ele, e você, o que traz vocês aqui? Ele começa a falar. Homem não chora. Mas levanta e fala alto. E ele começa a explicar, tal. Não tem nada a ver com o que ela falou, interrompe e digo, olha, meu amigo, ela disse isto assim, assim, assim. Ele me ouve e começa a responder. E no que ele está respondendo, eu olho para a cara dela, ela não está ouvindo uma palavra do que ele fala, ela continuando o discurso dela. Então, o primeiro mês de terapia é simples, né? Olha, ela disse isso, ele disse isso. Eles descobrem que é muito caro você pagar um psiquiatra só para traduzir o que o outro está falando. Segundo mês, começam a ouvir, aí piora tudo. A gente faz outros contrastes. Por favor, não venham no mesmo carro, senão ele se pega a tapa no trânsito. Não discutam em casa o que vocês discutem aqui. Eles discutem na sala de espera, aos berros. Terceiro mês, eles passam a ouvir o que o outro diz. E decolam. E decolam. Refaça o contrato, aquele casamento acaba. 80% refaz o casamento com as mesmas pessoas. 20% se separa. E a separação é mais humana, não tem aquela história de usar filho. Agora veja, eu não me preocupei se o casamento ia continuar ou não. Não, nem um pouco. O que eu quero é que eles se conheçam, se tornem amigos, isso é que é interessante.